Olá, bem-vindos ao projeto Refletindo sobre Mais Esperto que o Diabo. Nós vamos conversar, trocar uma ideia, fazer algumas reflexões para ajudá-los sobre o tema desse livro, que é transformação, é mudança, é um incentivador para quem quer vencer os medos, os seus obstáculos de vida, aquilo que lhe impede de fluir. Eu sou Fabiane Soares, psicoterapeuta reencarnacionista, alquimista quimética e sacerdotisa do Templo de Thoth. Espero que vocês gostem tanto desse trabalho quanto dos demais, que ele seja tão útil quanto foi sobre o Criando Prosperidade, também quando a gente falou sobre as 7 leis espirituais do sucesso, ambos do Deepak Chopra. Mais Esperto que o Diabo é um livro do Napoleão Hill. Esse autor, empreendedor americano, nasceu em 1883 e faleceu em 1970. E apesar de ser um autor de um tempo tão atrás do nosso, ele é extremamente atual, porque os nossos medos, as nossas limitações, nossas crenças limitantes, elas persistem. E então ele se mantém ali atual, moderno e se encaixando muito ainda nas nossas vidas e trazendo todo esse apoio, essa força para que a gente possa fazer essa mudança. Então, eu fui marcando, né, algumas anotações. A introdução do livro que o Napoleão Hill escreveu diz assim: medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E mais que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem, que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. E aí, então, como se Napoleão Hill estivesse numa entrevista com o próprio diabo, ele vai fazendo alguns questionamentos. E eu vou ler algumas sequências, nós vamos fazendo aos poucos essas reflexões. A cada semana vou trazer para vocês um grupo de perguntas e respostas dessa entrevista, e aí vou fazendo uma análise. Primeira pergunta. Vossa Majestade deve dispor de muitas ferramentas para acessar a mente humana. Descreva-as. Essa pergunta é proveniente porque o livro trata, né, ele fazendo essa entrevista, nesse primeiro momento, ele quer saber quem é o diabo, o que ele é, como ele é, se tem forma, enfim, e como ele interfere, qual é o trabalho dele, né, e como ele interfere na vida humana. Eis que o diabo responde: um de meus instrumentos mais astutos é o medo. Planto sementes de medo que crescem com pensamentos negativos. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, o da crítica, o da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Gente, ter medo tem um lado positivo, nos deixa em alerta. Só que nós não podemos nos deixar dominar pelo medo, porque aí então ele nos paralisa, ele nos deixa estagnados, estáticos. A gente não vai para frente em nada. Você fica focado no medo, fica exercitando aquele se der errado e acaba não fazendo nada. E esses medos, esse medo da pobreza é tão grande às vezes nas pessoas que elas focam tanto na falta de dinheiro, que é o que elas atraem, a falta de dinheiro. Elas focam tanto no medo de ficarem pobres, que na ânsia de adquirir algo, elas fazem maus investimentos. Ou então, elas se vitimizam e se colocam muito nessa posição da falta de dinheiro. O medo da crítica. Cara, a opinião alheia, ela pode ser interessante, ela é construtiva para que a gente
tem ali um termômetro, talvez, das nossas ações, das nossas emoções, do nosso trabalho, ok. Porém, a crítica ela não é o ponto principal das nossas vidas. Ela não pode ser mais importante do que quem somos, do que acreditamos. Eu não posso deixar de ser ou fazer algo que eu sei que está certo, que é parte da minha ética, da minha profissionalidade, do meu ser, por medo do que os outros vão dizer, sabe? Eu não vou deixar de fazer algo, ir para uma festa, de curtir a vida, de sair com alguém, porque eu tenho medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar de mim. O medo da perda da saúde. Se eu ficar focado o tempo inteiro com medo de ficar doente, eu vou acabar doente. Por quê? Porque eu vou atrair essa doença, eu vou somatizar essas doenças no meu campo físico. Então, ao invés de ter medo da doença, eu preciso exercitar a boa saúde, criar bons hábitos saudáveis de alimentação, de atividade física, de fazer o meu check-up ali anual. Tá? Medo de perder o amor. Gente, primeiro amor que a gente tem que ter é o amor próprio. Né? O auto-amor é fundamental. Segundo, como já dizia a música, amores vêm e vão. Não adianta a gente ficar com medo de perder o amor e acabar não vivendo aquele amor. Não adianta por medo de perder esse amor, seja do pai, da mãe, namorado, namorada, esposa, marido, enfim, eu acabar tornando a vida um inferno, se me tornar uma pessoa possessiva. Relaxa e aproveita o sentimento. Medo da velhice. Se todos nós vamos um dia envelhecer, eu vou ter medo pelo quê? Se eu vivi uma vida de hábitos saudáveis, se ao invés de me preocupar com a possibilidade da pobreza, eu me preocupei em ganhar uma estabilidade financeira, vou ter medo da velhice por quê? Vou temer a morte por quê? Se ela vem para todos nós, se a impermanência da morte é a única coisa certa que temos. Então, só precisa pensar um pouquinho sobre esses medos. E aí, como que o diabo coloca todos esses medos na gente? Ele diz na entrevista que a principal arma dele, a mais poderosa para incutir esses medos, é a alienação. Aí então a pergunta é: defina alienação. Ao que o diabo responde: alienação é se deixar influenciar e controlar por circunstâncias externas à própria mente. O alienado é muito preguiçoso para usar o próprio cérebro. Por isso, consigo assumir o controle de seus pensamentos. E o que tem de gente com preguiça de pensar, mas Fábio, como a gente exercita o pensar? Criando opinião própria, adquirindo conhecimento, instrução, trocando ideias, experiências, se arriscando, deixando o medo de lado. E aí então, ele fala sobre como ele faz para alienar mais pessoas. Em que momento ele começa? E não tem idade, mas ele procura atuar mais ainda lá na infância, na adolescência, e faz ir passando essa alienação, a procrastinação, os medos de geração para geração. E aí então o entrevistador lhe diz: sempre achei que os melhores amigos das crianças fossem os pais, professores e instrutores. Ao que o diabo responde: é aí que entra a minha sabedoria. Por isso controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle durante sua juventude, usando os responsáveis, especialmente os que ministram instrução religiosa. Com a ajuda deles, acabo com o pensamento independente e também planto na mente das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Quem
Quem já viu, já participou das minhas palestras também sobre Ho'oponopono e mente livre, fala muito sobre isso, né? As crenças que a gente herda, aqueles medos que não são bem nossos, mas que alguém nos disse que nós deveríamos temer aquilo. Seja os pais, os professores, os mais velhos, alguém que diz o que é certo ou errado, ou mesmo os dogmas religiosos. E quando nos libertamos, exercitamos a nossa mente e ficamos livres disso, nós crescemos, nós evoluímos, nós perdemos os medos. E o medo do inferno, quem conhece a história do julgamento, da lenda lá, dos mitos egípcios, sabe que o inferno, ele está dentro de nós, ele é a nossa consciência. Então, se você pensa antes de agir, trabalha muito com o seu sentir, como é que vai estar a sua consciência? Tranquila ou pesada? Entrevistador. Parece que Vossa Majestade faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. O diabo. Não me importa o que as pessoas pensem, desde que pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando pensam de forma construtiva, em termos de fé, coragem, esperança e propósitos definidos, tornam-se aliadas da minha oposição e eu as perco. Quando nós tiramos o foco do medo, dos obstáculos e colocamos esse foco nos nossos objetivos, naquilo que a gente quer conquistar e a gente exercita a fé, fé pode ser religiosa, pode ser na espiritualidade, pode ser a fé em você mesmo. Você nutre esperança, motivação, coragem, vai à luta e conquista aquilo que você deseja. Entrevistador. Sua oposição não consegue resgatar aqueles fisgados pelo hábito da alienação? Diabo. Nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto elas mesmas. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. Pessoas que pensam de forma apurada não se alienam, reconhecem e assumem o poder da própria mente e não permitem que nada nem ninguém as influenciem. Lembra ali a história também da crítica e tal, ouvir a opinião alheia? Cara, é legal, a gente pede uma segunda opinião, a gente constrói, a gente busca conhecimento, mas a decisão é sua, única e exclusivamente sua. Isso é o livre-arbítrio. É lógico, você não vai poder passar por cima do outro que está envolvido na situação, mas aquilo que te cabe, a tua parcela de responsabilidade, ela tem que ser uma decisão tua. Como é que você vai permitir que outra pessoa, que qualquer outra coisa defina você? Eis que o entrevistador diz: conte mais sobre seus métodos de alienação. O diabo responde: faço com que os seres humanos se aliniem em todos os assuntos. Por exemplo, na saúde. Faço com que a maioria coma em excesso e o tipo errado de alimento. Isso leva à indigestão e à obesidade. E destrói o poder do pensamento apurado. Se ensinassem as crianças a se alimentar, haveria um dano irreparável à minha causa. O casamento. Faço com que homens e mulheres se alienem no casamento sem planos ou objetivos para manter o relacionamento em harmonia. Faço com que discutam e briguem sobre assuntos financeiros e sobre a forma de educar os filhos. Faço com que entrem em controvérsias sobre assuntos íntimos, amigos e atividades sociais. Mantenho os casados tão ocupados procurando falhas um no outro que nunca têm tempo de fazer qualquer coisa que quebre o hábito da alienação. Na profissão.
Faço com que as pessoas abandonem a escola para pegar o primeiro emprego que apareça, sem plano ou objetivo definido, sem meta ou propósito, exceto a sobrevivência. Assim, mantenho milhões de pessoas tomadas pelo medo da pobreza durante toda a vida. Com esse medo, eu as guio até o ponto em que não conseguem quebrar o hábito da alienação. Poupança. Faço com que as pessoas gastem deliberadamente e que economizem o mínimo ou nada, até tê-las totalmente sob controle pelo medo da pobreza. Ambiente. Faço com que as pessoas se alienem em ambientes desarmoniosos e desagradáveis no lar, no local de trabalho, nos relacionamentos com parentes e desconhecidos, e faço com que permaneçam nesses ambientes até tê-las sob controle pelo hábito da alienação. E pensamentos dominantes. Faço com que as pessoas sucumbam ao hábito de pensar negativamente. Planto as sementes do pensamento negativo a partir do púlpito das igrejas, dos jornais, dos filmes, da rádio e de todos os outros veículos de mídia. Faço com que as pessoas me deixem tomar conta de seus pensamentos por preguiça ou indiferença quanto a pensar por si. Sabe a história de que o diabo está nos detalhes? Gente, é os detalhes da nossa mania de não querer pensar. Se tá ruim, por que eu vou ficar num lugar que tá ruim? Se eu tô num ambiente desagradável, por que eu vou me manter nele? Se o relacionamento tá difícil, o que eu posso fazer para consertar? Vou ficar só ali remando? Não, eu vou me comunicar, eu vou conversar, eu vou tentar buscar uma solução. E ao invés de ficar catando os defeitos no outro, não importa o nível de parentesco ou o tipo de relacionamento, eu tenho que buscar soluções. Quando a gente exercita o pensar, nós paramos de buscar problemas para soluções dos outros e buscamos soluções conjuntas. Entrevistador. O que Vossa Majestade está dizendo me leva à conclusão de que se alienar é uma fraqueza que inevitavelmente acaba em fracasso. Diabo. Alienar-se é a causa mais comum de fracasso. Consigo controlar qualquer um que eu induza ao hábito da alienação, seja qual for a área de atuação. As razões para isso são duas. Primeira, o alienado fica tão vulnerável que consigo moldá-lo na forma que eu escolher, pois a alienação destrói a iniciativa individual. Segundo, o alienado não consegue buscar a ajuda da minha oposição, porque minha oposição não é atraída por nada que seja mole e inútil. Gente, semelhante atrai semelhante, não são os opostos que se atraem. Se eu vibro positivo, com foco nos meus objetivos, é isso que eu vou atrair. Eu não posso querer a luz se eu sou carregada de sombra. Eu preciso entender que eu tenho luz e sombra dentro de mim. O que é que eu vou vibrar mais? Na luz ou na sombra? No positivo ou no negativo? Nesse Deus, que é o positivo, ou no diabo, que é o negativo, como ele explica na entrevista? Entrevistador. É por isso que poucas pessoas são ricas enquanto a maioria é pobre? Diabo. Exatamente. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. Você sempre vai encontrar a pobreza entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Os que nunca se alienam são os que eu não controlo. Possuem as maiores riquezas desse mundo. Entrevistador. Sempre entendi que o dinheiro era a raiz do mal, que os pobres e desafortunados herdariam o céu, enquanto os ricos acabariam em suas mãos. Diabo.
Os homens que sabem como conseguir coisas materiais geralmente também sabem como se manter longe das minhas mãos. A habilidade de adquirir coisas é contagiosa. Os alienados não adquirem nada, exceto aquilo que ninguém quer. Se mais pessoas tivessem metas definidas e desejo ardente por riquezas materiais e espirituais, eu teria menos vítimas. Lembra lá as crenças limitantes? Gente, muito comum aquela coisa de mexer no dinheiro, tem que ir lá correndo lavar a mão, porque dinheiro é sujo, dinheiro não traz felicidade, os ricos são ricos às custas dos mais pobres. Enfim, tem vários termos que são usados continuamente de umas pessoas para com outras, de pais com filhos, que a gente fala para as crianças e que limitam esse desejo de crescimento material e espiritual. Que isso? A gente não vai levar nada quando a gente morrer. Legal, a gente não vai mesmo. Nem para o céu, nem para o inferno. Mas a gente vai levar aquilo que a gente viveu. A gente vai levar o conforto de ter vivido na riqueza, de todas as possibilidades, de bons estudos, de ajudar outras pessoas, de ter conforto, de ter saúde, ou nós vamos levar a dor de todas as consequências que a pobreza traz. Então, por que eu vou querer ser pobre? E pobre não só de grana, mas pobre espiritualmente, me colocando na posição de coitadinha, de vítima das circunstâncias, ao invés de assumir a minha responsabilidade e o controle da minha vida. Então, o entrevistador pede que o diabo descreva o típico alienado. Espero que a maioria de vocês não se identifique aqui. A primeira coisa que você notará em um alienado é a total falta de propósito na vida. A falta de autoconfiança será evidente. Ele nunca conquista nada por meio do pensamento e do esforço. Gasta tudo que ganha e gasta mais ainda se consegue crédito. Fica doente ou debilitado por causas reais ou imaginárias e clama aos céus ao sofrer a menor dor física. Tem pouca ou nenhuma imaginação. Não tem entusiasmo nem iniciativa para começar qualquer coisa que não seja forçado a fazer e expressa claramente sua fraqueza, pegando atalhos em tudo que puder. Tem um temperamento explosivo e total falta de controle sobre as emoções. Sua personalidade é desprovida de magnetismo e não atrai os outros. Tem muitas opiniões sobre muitas coisas, mas nenhum tipo de conhecimento apurado sobre nada. Normalmente diz saber tudo de tudo, mas não é bom em nada. Nega-se a cooperar com os outros, mesmo que dependam de seu trabalho para comida e abrigo. Comete os mesmos erros várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Tem uma mente limitada e intolerante em todos os aspectos. Está sempre pronto a crucificar todos que estiverem em desacordo com ele. Espera tudo dos outros, mas está disposto a dar pouco ou nada em troca. Começa várias coisas, mas não termina nada. É taxativo na condenação do governo, mas nunca lhe diz como esse poderia ser melhorado. Nunca toma decisões sobre nada se puder evitar. Se for forçado a decidir, tem grande possibilidade de reverter as decisões na primeira oportunidade. Come muito, se exercita muito pouco. Bebe álcool se alguém pagar para ele. Aposta muito. Critica aqueles bem-sucedidos em suas carreiras. Em poucas palavras, o alienado trabalha duro para não pensar, enquanto outros trabalham para ter uma boa vida. Contará uma mentira antes de admitir sua ignorância em qualquer assunto. Se trabalhar para outros, os criticará pelas costas e os elogiará pela frente. Espero que quase ninguém tenha se identificado. Mas espero que muitos se identifiquem agora quando o entrevistador pede para que o diabo lhe descreva os não alienados.
O primeiro sinal de um não alienado é que está sempre engajado em fazer algo definido mediante algum plano muito bem organizado e detalhado. Tem um objetivo maior na vida, no qual está sempre trabalhando, e muitos outros objetivos menores, todos ligados ao esquema estratégico central. O tom da voz, a agilidade do passo, o brilho dos olhos e a rapidez das decisões marcam-no claramente como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e está determinada a consegui-lo. Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha de pagar. Se você fizer questionamentos, ele dará respostas diretas e nunca cairá em contradições, evasivas ou subterfúgios, seja qual for o assunto. Presta muitos favores aos outros, mas raramente aceita favores em troca. Sempre será encontrado na linha de frente. Não importa se disputando um jogo ou lutando uma guerra. Se não souber as respostas, dirá francamente que não sabe. Tem uma ótima memória. Nunca oferece um álibi para suas deficiências. Nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo sua presença ser sentida onde quer que passe. É uma inspiração para todos que entram em contato com a sua mente. A característica mais marcante de um não alienado é ter uma mente totalmente dele e usá-la para todos os seus objetivos. Eu torço para que a maioria de vocês tenha se identificado com o não alienado. E eu confesso que se eu olhar para trás, eu já me identifiquei muito com o alienado. Sim. E hoje em dia, se eu não me mantiver atenta, pensando, determinada, com foco, eu também entro em aspectos não alienados. Mas o objetivo é ser um não alienado. Entrevistador. O não alienado nasce com alguma vantagem mental, física ou espiritual? Diabo. Não. A maior diferença entre o alienado e o não alienado é algo disponível para ambos. É a simples prerrogativa de usar a própria mente e pensar por si. Entrevistador. Que mensagem curta Vossa Majestade daria para um típico alienado se por acaso desejasse curá-lo desse hábito diabólico? Eis que o diabo responde: eu o aconselharia a acordar e dar. Dar o quê? Alguma forma de serviço útil para o máximo de pessoas possível. Gente, é a lei do retorno, sabe? É dando que se recebe. O mundo dá voltas. Retribua. Faça pelo outro aquilo que você acha que seria bom para você se você estivesse naquela situação. Não precisa forçar ninguém a nada. Semeie o bem e você terá o bem. Faça o seu trabalho da melhor maneira possível e certamente você será bem remunerado, será recompensado. Se você não tiver amor pelo que você faz hoje, ao menos faça aquilo que tiver que fazer com amor. Espero vocês na nossa próxima reflexão sobre mais esperto que o diabo.